Bom, voltando aqui para o Brasil, falta um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2023. As provas serão aplicadas nos dias 5 e 12 de novembro. O exame é uma das principais formas de entrada no ensino superior. São meses de preparação para esse momento. A Maria Eduarda fará o exame pela terceira vez. Ela pretende cursar medicina. Eu quero muito entrar na USP, né? E o Enem, agora tem o Enem USP. Com ele eu consigo entrar não só na USP, Unicamp e outras universidades. Então, muito importante para mim. Estamos no foco, né? Estudando e ansiedade sempre, né? O Enem completa 25 anos e, de acordo com o INEP, mais de 3.900.000 brasileiros vão realizar o exame neste ano. Nos dias de provas, os portões vão abrir meio-dia e fechar a 1h da tarde. Os estudantes terão 5 horas e meia para fazerem a prova. No dia da prova, os estudantes devem levar um documento oficial com foto, física ou digital, e uma caneta esferográfica transparente com tinta preta. Também é recomendado levar o cartão de inscrição, uma garrafinha de água transparente sem rótulo e um lanche leve, como barrinhas de cereal e frutas. Objetos eletrônicos, como celulares e relógios, deverão ser desligados e lacrados dentro do envelope fornecido. No primeiro dia serão aplicadas as provas de linguagens dividida em língua portuguesa e estrangeira, ciências humanas e redação. E no segundo, ciências da natureza e matemática. São 45 questões de cada área do conhecimento. Você, como aluno, chegou uma questão muito difícil, deixa o orgulho de lado, pula ela e vai para a próxima. Provavelmente outras pessoas também terão dificuldade com essa questão. E o mais importante é você acertar o máximo possível das questões fáceis. Nessa reta final é normal a ansiedade aumentar. Nesse caso, exercícios de respiração e meditação podem ajudar. A Nara realiza alguns e está confiante que neste ano irá bem na prova e conquistará a tão sonhada vaga em medicina. Foi um ano inteiro de muito esforço, de correr muito atrás, né, dos nossos objetivos. Então, estou com uma expectativa alta para isso. Boa sorte, né? Merece. A venda de veículos novos no Brasil cresceu 3,9% em setembro em relação ao mesmo período do ano passado. A estimativa da Fenabrave é vender quase 4 milhões de unidades até o fim do ano. Para deixar o emprego formal e trabalhar como motorista de aplicativo, Jardel resolveu comprar este carro, um usado em bom estado. Agora é trabalhar, né, para quitar o carro e bola para frente. Essa loja trabalha com seminovos e 0 quilômetro. E o gerente tem os resultados na ponta da língua. Nossas vendas aqui deu um pulo legal. Subiu em média de 20%, né? No veículos seminovos, né? E 15% no 0 quilômetro. O programa do governo para incentivar a compra de carros populares 0 quilômetro acabou aquecendo o mercado de usados, com previsões otimistas até o fim do ano. De acordo com a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, a Fenabrave, durante o mês de setembro, quase 200 mil automóveis novos foram emplacados no Brasil. Uma alta de 3,9% se comparado com o ano passado. A previsão é que esse aumento chegue a 11% nas vendas, o que significaria quase 4 milhões de unidades novas vendidas até dezembro. Os preços levaram em consideração não somente incentivo do governo, como também, diria assim, medidas e bônus que foram dados, seja pelas concessionárias e pelas montadoras. O cliente que entra na loja consegue um financiamento com taxas bem abaixo do início do ano. Nós estamos trabalhando aqui hoje na faixa de 1,51. Quanto é que era no início do ano? Estava na faixa de 3,6, 2,8, depende do banco e da pontuação de crédito do cliente, né? Para a Fenabrave, o mercado pode melhorar ainda mais. Em primeiro lugar, o setor necessita de escala. Para que haja escala, nós precisamos de crédito, aprovação de crédito, taxa de juros mais competitiva, para que com isso a gente atenda o consumidor final que perdeu o poder de compra, para que ele volte a ter o sonho do carro próprio. E para evitar os problemas recorrentes do transporte público, a maioria dos brasileiros prefere usar os carros por aplicativo. É o que aponta uma pesquisa feita pela Confederação Nacional da Indústria. E na lista dos meios de locomoção preferidos da população, o ônibus
aparece em último lugar. Nos pontos de ônibus das grandes cidades, as reclamações são comuns e só aumentam. Demora muito, anda cheio. Horrível. A gente, como sempre, só chega atrasada no serviço. Na contramão das queixas, a avaliação do transporte privado é positiva. 64% dos entrevistados consideram o serviço oferecido pelos carros de aplicativos como bom ou ótimo. Muito melhor, muito mais rápido. O segundo meio de transporte mais bem avaliado é o metrô. 58% dos passageiros aprovam. Depois aparecem trem e táxi. Já os ônibus ocupam o último lugar na preferência dos usuários. Se eu tivesse outra opção, nem passava nem ponto de ônibus. Eu andaria de carro próprio, mas como não posso ter um, não andaria nunca de transporte público dessa maneira que está andando, não tem conforto. O estudo perguntou ainda com qual frequência a população utiliza cada meio de transporte. O carro lidera, depois vem a moto e a bicicleta. No transporte coletivo, o ônibus, apesar dos problemas, é o mais utilizado. 50% das pessoas usam diariamente. A pesquisa mostra também que os brasileiros que não utilizam transporte público passariam a usar em caso de melhorias, principalmente se tivesse redução de preço das tarifas e do tempo de espera. Conforto interno e aumento da segurança também influenciariam na decisão. 2.019 pessoas maiores de 16 anos foram entrevistadas em cidades com mais de 250 mil habitantes. A população entrevistada, mais da metade relatou que considera o poder público ineficiente nesse sentido do planejamento. E, por fim, 9 em cada 10 entrevistados apontam a necessidade de investimento para a superação do déficit de mobilidade urbana no Brasil. Para os especialistas em mobilidade urbana, além da melhoria no serviço prestado pelas empresas de ônibus em geral, é preciso investimento nos sistemas sobre trilhos, como o metrô e VLT, e no transporte hidroviário, utilizado em algumas localidades. A gente precisa de um olhar efetivo da gestão pública nesse contexto, né? Nós temos a Lei 12.587 de 2022, que nos ampara frente a esse acesso a bons projetos, ao recurso que possa favorecer a população para impactar positivamente na qualidade de vida. As chuvas que atingem Santa Catarina desde o início da semana ganharam intensidade com risco alto para enxurradas e alagamentos. Uma pessoa morreu e 17 cidades decretaram situação de emergência. As chuvas obrigaram a organização da Oktoberfest de Blumenau a suspender a tradicional comemoração nesse fim de semana, pela primeira vez em 39 anos de história. Em Timbó, a festa do imigrante também foi adiada. As tempestades atingiram ao menos 67 cidades. Rodovias precisaram ser interditadas. Nesta imagem é possível ver o momento que o asfalto se rompe. As aulas em escolas municipais foram canceladas em 3 municípios. Segundo a Defesa Civil, as fortes chuvas devem permanecer até o próximo domingo. A partir de hoje, a instabilidade ganha força, com risco para temporais em todas as regiões de Santa Catarina. E a gente está aqui com o Igor Silveira para falar justamente da previsão do tempo. Igor, boa noite. Esse clima chuvoso, então, continua no país todo? Como é que vai ficar? Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda. Boa noite para você que está em casa. Olha, o sábado ainda vai ser com bastante chuva no Paraná e em Santa Catarina por causa do sistema de baixa pressão que atua por lá. Por outro lado, o sudeste vai ser quente, abafado, mas tem previsão de chuva no final da tarde. Olha, as máximas, como a gente vai ver na próxima tela, podem chegar aos 32 graus em Belo Horizonte, 33 graus em São Paulo e 37 graus no Rio de Janeiro. Já no domingo, olha, só BH que tem temperaturas altas. Olha, 34 graus no domingo, 26 graus em São Paulo e 25 graus no Rio de Janeiro. No restante do país, o tempo vai ser bem quente também, como a gente vê aqui nessa tela, 31 graus em Boa Vista e 32 graus no Pará. No domingo pode chover nessas áreas mais escuras aqui do mapa e essa chuva se concentra no centro-sul do país. No nordeste o tempo continua quente, seco e sem previsão de chuva. Amanda, Mauro. Os termômetros estão meio loucos, né? Pelo menos aqui em São Paulo, uma amplitude térmica, um dia está super quente como hoje, amanhã continua quente, aí domingo cai tudo de novo. Isso deve durar até a segunda-feira, viu? Haja saúde. Vamos lá. Obrigada, Valeu, Igor.
O projeto de lei que prevê isenção total ou parcial para imóveis da região da Cracolândia, em São Paulo, tem causado polêmica. É que algumas ruas do entorno do chamado fluxo de usuários não serão contempladas pelo benefício. O Fábio tem moradia e comércio na região central de São Paulo. Por ano, somando os imóveis em que ele mora e trabalha, gasta cerca de R$260 mil de IPTU. Ele conta que depois da tentativa de dispersão do fluxo da Cracolândia, a rotina dele foi duramente impactada. Mas nem a casa dele, nem o prédio onde trabalha serão contemplados com a isenção total ou parcial do IPTU prevista no projeto de lei aprovado pela Câmara Municipal. A esquina da minha casa tem uma farmácia que foi invadida pelos usuários de droga. Se isso não é ser afetado, eu não sei aonde é. O comércio meu com 60% de queda foi afetado pelo fluxo. Então eu não entendo, não é só o meu, né? De todos os outros aqui. Este mapa mostra como ficou definida a área dos imóveis que terão isenção total até o limite estipulado em R$20 mil. Eles aparecem em roxo e estão em trechos das ruas dos Protestantes, dos Gusmões, Guaianazes e Vitória, por exemplo. Os demais imóveis, em azul, localizados nas quadras que fazem limite com esta área, terão 50% de isenção até o limite de R$10 mil. Líder do governo na Câmara Municipal, o vereador Fábio Riva, do PSDB, diz que o projeto de lei tem caráter solidário em prol de grande parte dos comerciantes que são atingidos pelo fluxo da Cracolândia há 30 anos. Só para você ter uma ideia, nós temos um perímetro, que é um perímetro dessa isenção, 400 imóveis que não vão pagar absolutamente nada de IPTU em 24 e 25. E no perímetro expandido, são 2.014 imóveis que não vão pagar os IPTUs em 2024 e 2025. A grande polêmica envolvendo o projeto de lei se deve à delimitação da área que será contemplada pelo benefício. Algumas ruas, como esta onde nós estamos, da Praça Júlio de Mesquita, com a Barão de Limeira, não foram contempladas ou foram incluídas de forma parcial no PL, o que acabou gerando uma indignação por parte dos comerciantes que ficaram de fora. O Fábio é diretor de uma rede de hotéis na região. Um dos imóveis que ele administra fica localizado em frente à Praça Júlio de Mesquita, que ficou de fora do projeto por estar localizado do outro lado da rua. O meu vizinho foi e eu não. Então a gente não consegue entender por que não colocaram as quadras completas e no caso daqui, a quadra próxima ao fluxo foi beneficiada e a frente não foi. Então a gente pede um pouco de isonomia para que o impacto foi igual para todo mundo. Não faz diferença se é o lado esquerdo, o lado direito, se é o meio da quadra ou a esquina. O projeto já seguiu para a sanção do prefeito Ricardo Nunes e não pode mais ser alterado. Na manhã de hoje, Nunes garantiu que aprovará o projeto nos próximos dias. Esse projeto que foi aprovado, substitutivo, chegando para a minha carta de lei, eu já vou sancionar, até porque é um projeto que partiu do Executivo. O Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro concluiu a perícia nos corpos dos 3 médicos assassinados na madrugada de ontem, lá no Rio. E ao vivo, a repórter Daniela Lobo tem mais informações para a gente. Boa noite, Daniela. Boa noite, Mauro. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. As vítimas que participavam de um congresso internacional de ortopedia foram mortas depois que um médico foi confundido com um miliciano. Elas receberam pelo menos 19 disparos, a maioria na região das costas. Diego Ralph, de 32 anos, foi baleado 8 vezes. Perseu Ribeiro de Almeida, de 33 anos, levou 5 tiros e morreu na hora. Marco de Andrades, de 62 anos, levou 6 tiros. Ele foi o único atingido na região da cabeça, além da nuca, e também morreu na hora. Daniel Proença, que sobreviveu ao ataque, foi atingido por 14 disparos. E no início da tarde, a Polícia Civil confirmou que foi um engano e que os corpos de 4 suspeitos foram encontrados. Confira agora na reportagem de Natália Fonseca. Para a Polícia Civil do Rio de Janeiro, as mortes dos médicos estão esclarecidas. Durante a madrugada, agentes da Delegacia de Homicídios encontraram 4 corpos dentro de 2 veículos abandonados em 2 comunidades dominadas pela milícia na Zona Oeste.
Todos já foram identificados. Entre eles estão os traficantes Felipe Mota Pereira, o Lesque, e Rian Soares de Almeida. Eles são suspeitos do ataque que matou 3 médicos e deixou um ferido em um quiosque na Barra da Tijuca na madrugada de ontem. Os criminosos teriam sido executados a mando dos chefes da facção por terem matado os médicos por engano. A suspeita é de que a decisão foi tomada através de uma videoconferência feita de dentro do presídio Bangu 3, entre integrantes do grupo. Depois da descoberta, a polícia apreendeu 22 celulares dentro do presídio. Nós já estávamos todos preparados para as incursões, para prender esses criminosos, quando fomos surpreendidos por esse pseudo-tribunal do tráfico já tê-los punido. Inclusive, para que ela chegue nessa guerra de tráfico com milícia. O ataque seria uma retaliação ao assassinato de um traficante pela milícia em setembro. O alvo era Tailon de Alcântara, filho de Dalmir Barbosa, um dos chefes da milícia em Rio das Pedras, na região oeste. Ele chegou a ser preso no final de 2020 e recebeu condicional no mês passado. Ele teria sido confundido com o médico Perseu de Almeida. Uma gravação interceptada pela polícia demonstra que um informante viu o grupo de médicos no local e deu ao bando a informação errada. A Polícia Civil informou que as investigações vão continuar para saber quem mandou matar os executores dos médicos e prometeu que o caso será tratado com o mesmo rigor. Porque quem tem a legítima força é o Estado através das suas forças policiais. Com as mortes dos médicos esclarecidas, os policiais de São Paulo que estavam no Rio de Janeiro para ajudar nas investigações retornaram à capital paulista. Essa união da Polícia Civil do Rio com a Polícia Civil de São Paulo esclareceu o crime com muita velocidade. E a nossa ideia era prestar a colaboração, até uma forma de manifestar solidariedade. O médico Daniel Proença, o único sobrevivente ao ataque, permanece internado em um hospital particular do Rio. Hoje ele gravou um vídeo. Pessoal, tô bem, viu? Tá tudo tranquilo, graças a Deus. Só algumas fraturas, mas vai dar certo. A gente vai sair dessa junto, tá? Nossa, impressionante, né? O Daniel foi baleado 14 vezes e, graças a Deus, tá bem, né? Já tá até gravando vídeos. A guerra entre traficantes e milicianos é um problema antigo no Rio de Janeiro, mas tem se acirrado nos últimos anos. A disputa por territórios está cada vez mais violenta. A milícia surgiu no Rio de Janeiro na década de 60, com a promessa de proteger os moradores dos traficantes. Mas com o tempo passou a ser custeada pela população, sob ameaça de perseguição e morte. Nos últimos anos, a briga entre milicianos e traficantes por territórios antes dominados pelo crime organizado aumentou, tornando a violência cada vez mais comum. A guerra não é só entre traficantes e milicianos. Ela se estende entre traficantes contra traficantes, milicianos contra milicianos. E no meio desta briga está a população refém da disputa pelo domínio das comunidades. A zona oeste do Rio é a mais afetada, local onde a milícia predomina. Em agosto, 2 mulheres foram mortas durante um confronto entre milicianos em Santa Cruz. Elas estavam dentro de um carro atingido por dezenas de disparos. O número de chacinas na região tem aumentado, o número de tiroteios na região tem aumentado, o número de mortos feridos na região tem aumentado. A zona oeste hoje é uma das regiões com os piores índices de violência no Rio de Janeiro. A região sozinha já tem quase o mesmo número de tiroteios do que a Baixada Fluminense inteira, que é uma região que é composta por 13 municípios. Nesta sexta-feira, após se reunir com a Cúpula de Segurança Pública do Rio e com o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, o governador Cláudio Castro disse que a violência instalada no estado é a ação de uma máfia. Nós não estamos falando mais numa briga de milicianos traficantes. Nós estamos falando numa verdadeira máfia. Uma máfia que hoje é muito mais que outrora foi tráfico de drogas ou tráfico de armas. Uma máfia que verdadeiramente tem entrado nas instituições, entrado nos poderes, entrado no comércio, entrado nos serviços, inclusive no sistema financeiro nacional e que, infelizmente, cada dia mais possui as suas próprias estruturas, inclusive os seus próprios tribunais, e vem ampliando
esse poder nas mais diversas esferas. O governador informou que o estado já bloqueou 2 milhões de reais da milícia neste ano e indiciou mais de 900 criminosos. Enfatizou ainda que o estado vai agir com firmeza para garantir a segurança da população. Para este especialista, ainda faltam medidas efetivas. Há tempos que os números mostram que a situação vem piorando na Zona Oeste e nada vem sendo feito. A gente espera que, a partir desse caso, o poder público se posicione de uma forma a elucidar não somente esse caso, mas também todos os outros que vêm acontecendo ao longo dos tempos. E que bom, né, Amanda, que hoje, dia 6 de outubro de 2023, o governador Cláudio Castro descobriu que os métodos são métodos mafiosos, são métodos do crime organizado, né, no Rio de Janeiro. Que bom que ele descobriu isso. O Estado não teve presente em nenhum momento dessa cena, né? Nem ao policiar a orla, em frente a um hotel, 5 estrelas, com congresso internacional de médicos. Diz que desvendou o crime rapidamente, mas o tribunal do crime, quem julgou sumariamente e condenou à morte, foram os traficantes de dentro de um presídio estadual, ou seja, nas barbas do Estado, novamente, o que mostra a completa alienação e ausência do Estado no Rio de Janeiro. A ausência total do Estado. Muito triste. E esses crimes precisam ser investigados, se continuar a ser investigado. Não dá para só engolir a versão do crime organizado, foram esses aqui, já matamos e pouco. É preciso que tudo isso continue sendo investigado. O corpo do médico Diego Ralph Bonfim, irmão da deputada federal Sâmia Bonfim, foi enterrado hoje no interior de São Paulo e, ao vivo, o repórter David Diogo tem as informações. David. Boa noite, Mauro, Amanda e a todos que nos acompanham. Pois é, Mauro, os corpos dos 3 médicos foram liberados no início da noite de ontem. Hoje, o corpo de Diego Ralph Bonfim foi velado e sepultado em Presidente Prudente, no interior de São Paulo, cidade natal, e também aonde reside os pais dele. A irmã do médico, a deputada federal pelo PSOL daqui do estado de São Paulo, Sâmia Bonfim, agradeceu pelas mensagens de solidariedade e pediu celeridade e seriedade nas investigações. Nós da família vamos pedir, através dos nossos advogados, acesso aos dados do inquérito, conforme a lei nos possibilita, para que a gente possa ter acesso às informações e acompanhar de perto todas as linhas e possibilidades de investigação da Polícia Civil do Rio de Janeiro. O corpo do médico Marcos Corsato, de 62 anos, vai ser velado neste cerimonial que fica aqui na zona oeste da capital paulista. Ele também será sepultado, no cemitério Congonhas, que fica na zona sul da cidade. O velório e o sepultamento está confirmado para este sábado. Já Perseu Ribeiro de Almeida, de 33 anos, está sendo velado em Ipiaú, no interior do estado da Bahia. Hoje, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, visitaram a família para prestar condolências. O sepultamento do corpo de Perseu vai ser sepultado às 9h30 da manhã deste sábado no cemitério Jardim da Saudade, também em Ipiaú. Amanda. Obrigada, David. Tudo tão trágico, tão comovente. Médicos no início da carreira, uma trajetória promissora pela frente, o outro com a carreira consolidada, uma referência na área. É tudo muito, muito triste. Um tiroteio em Palmas durante um show em comemoração ao aniversário do estado de Tocantins deixou um adolescente morto e um policial militar ferido. O público corre e tenta se proteger quando os tiros começam. Segundo a polícia militar, a confusão aconteceu quando um homem tomou a arma de um policial à paisana e atirou contra ele. O PM foi atingido por 2 tiros. Ele foi socorrido e passou por cirurgia. Não há informação sobre o estado de saúde do agente. O adolescente Juan Gomes da Silva, de 17 anos, foi vítima de uma bala perdida e morreu no local. Cerca de 40 mil pessoas estavam no show que era realizado em comemoração
aos 35 anos do estado do Tocantins. Em nota, o governo lamentou a morte do adolescente. É muita violência nesse país. O Rede TV News faz uma rápida pausa, a gente volta já. Começou hoje no Recife a terceira maior feira literária do país. A Bienal do Livro de Pernambuco carrega mais de 30 anos de história. Um paraíso para quem gosta de ler. Eu vim buscar livros de ficção e livros como esse daqui, do Itamar Vieira, Torto Arado. São os livros que eu mais gosto de ler. Tá em dúvida sobre o que fazer nesses dias, é só vir aqui na Bienal que você vai achar muita coisa para fazer. Opção não vai faltar para quem busca um bom livro. Se o precinho for camarada, melhor ainda. Aqui, por exemplo, está uma promoção muito boa, né? E eu acho que em outros estados também. Esse é o primeiro que eu estou visitando, mas vou dar uma olhadinha nos demais. A 14ª edição da Bienal tem como tema Fome de Quê? O evento faz uma alusão a obras que abordam questões sociais, culturais e existenciais. Por isso, o homenageado deste ano é o pernambucano Josué de Castro, autor de Geografia da Fome, um clássico da literatura que aborda esses problemas no Brasil. A gente tem como tema central fome de quê? Né? Você é o que você lê. Então, quais são as fomes que nos inquietam, além da biológica? E a gente vive num país que tem fome de muita coisa, não só de comida. Então, pensar em Josué de Castro foi inevitável, né? O geógrafo da fome, o cara, talvez o pernambucano mais ilustre que já passou. Além da venda dos livros, o evento conta com centenas de atividades educativas, apresentações culturais e lançamentos de obras inéditas. Muitos autores locais, nacionais, estrangeiros. Então a gente tem muita coisa reunida num ambiente só. O que faz a nossa Bienal a terceira maior do Brasil. É um orgulho para a gente e a gente espera uma movimentação grande. Na Bienal, o valor da leitura é ensinado desde cedo. Mísia fez questão de trazer os netos. É muito legal, porque além de você se diverte, descontrai, ainda tem o prazer de ter a literatura perto de você. A Bienal só termina no dia 15 de outubro. Até lá, 150 expositores estarão aqui para fazer você se perder em um mundo infinito de palavras. O veleiro considerado o mais bonito do mundo chegou ao Brasil e está ancorado em Fortaleza. A passagem do navio pelo Ceará faz parte de uma das duas paradas que o veleiro fará no Brasil, em meio a uma turnê de volta ao mundo que começou em julho deste ano. O veleiro partiu do porto de Gênova e vai passar por 28 países e 31 portos. A segunda escala no Brasil será no Rio de Janeiro em outubro. Além do título de mais bonito do mundo, o veleiro também é considerado a embaixada flutuante da Itália e atua como navio-escola. Com mais de 100 metros de comprimento, 21 de largura e 28 de altura, o veleiro Amerigo Vespucci foi criado em 1930 e é a unidade mais antiga a serviço da Marinha Militar Italiana. A embarcação tem uma tripulação composta por quase 300 militares. O veleiro deve retornar para a Itália em fevereiro de 2025. Na Rede TV, afinal de contas, a principal liga esportiva do mundo, todos os domingos está na sua telinha e neste fim de semana tem um jogaço entre o Miami Dolphins, que vai entrar em campo neste final de semana. E nesse domingo, a partir das 14h, a Rede TV transmite ao vivo o duelo entre New York Giants e Miami Dolphins, pela semana 5 da NFL. Não fique de fora desse touchdown! Eu vou estar nessa transmissão e a gente espera você. Grande jogo, muita tradição, Giants e Dolphins. Em um jogo que você pode ver, como todas as nossas reportagens, também pelo nosso aplicativo, o Rede TV Go. Baixe já, faça o seu cadastro e não perca nada da nossa programação. Bom final de semana para nós. Bom fim de semana. Valeu. E já voltamos, o Rede TV News volta já com mais informações. Morreu hoje o ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Moreira Alves. Ele comandou a corte entre 1985 e 1987 e foi responsável por declarar instalada a Assembleia Nacional Constituinte,
que elaborou a Constituição de 1988. Em nota, o atual presidente do Supremo, Luiz Roberto Barroso, lamentou a morte do magistrado e disse que ele foi um dos grandes juristas da história do Brasil. Moreira Alves tinha 90 anos e estava internado em Brasília desde setembro. A causa da morte foi falência múltipla dos órgãos. O velório será amanhã no Salão Branco do Supremo Tribunal Federal. Para quem tenta pagar um pouco mais barato e não quer ficar sem o bem, às vezes a solução é comprar um produto usado. Uma pesquisa revelou que quase 80% dos brasileiros faz isso. Victor está à procura de uma máquina lava e seca e não pensou duas vezes em vir a esta loja de usados. Uma máquina nova, ela tá praticamente o dobro do valor de uma usada. Tá na faixa aí de uns quase R$4.000. E a usada? 2.200. Bem em conta. Bem em conta. Assim como Victor, quase 80% dos brasileiros recorrem a um produto de segunda mão para economizar. É o que mostra um levantamento feito pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. A gente vê que no pós-pandemia o consumidor brasileiro ficou cada vez mais acostumado a usar o comércio eletrônico e a gente percebeu que a compra de produtos usados aumentou muito. Especialmente por dois fatores, a questão do custo-benefício dos produtos usados e também da possibilidade das pessoas fazerem renda extra, vendendo aquilo que possuem em casa. A pesquisa ainda aponta que o celular é a categoria com maior desempenho, com 34% das vendas. Em seguida vem os eletrônicos, livros, eletrodomésticos, roupas e sapatos. Daniel é empresário e, além de vender produtos usados pela internet, ele abriu lojas físicas em São Paulo e deu certo, as vendas triplicaram após a pandemia. O preço é 100% mais importante, né? Porque muitas vezes aqui é possível encontrar produtos que são até 60% mais baratos que comprar um novo. E a gente volta em 30 segundos. Chegou no Brasil um exame de sangue capaz de detectar o Alzheimer. É um procedimento americano de alto custo, ainda não coberto pelos convênios, mas bastante promissor para o diagnóstico precoce. O exame Precivit AD2 é feito a partir da simples coleta de uma amostra de sangue. Ele foi desenvolvido pela C2N Diagnostics, uma startup da Universidade de Washington, nos Estados Unidos. O custo é de R$ 3.600. O teste, ele avalia a presença de proteínas específicas. Então, na doença de Alzheimer, a gente tem informação de placas no cérebro que são compostas por uma proteína que chama beta-amiloide e também uma outra que chama tal fosforilada. E aí o exame, ele dosa essas proteínas, ele calcula a relação entre essas proteínas e é este número dessa relação que se correlaciona com a presença dessas placas amiloides no cérebro. As amostras colhidas no Brasil são encaminhadas para avaliação nos Estados Unidos. O exame pode ser feito a partir de um pedido médico e o resultado sai em cerca de 20 dias. É importante dizer que esse não é um exame de triagem, ou seja, não serve para check-up. Ele deve ser aplicado em pacientes que já tenham sinais de declínio cognitivo. E a capacidade do teste em detectar o Alzheimer é tão relevante quanto a de excluir a possibilidade da doença, já que outras causas do comprometimento cognitivo, como depressão, apneia do sono, demência vascular e problemas metabólicos, podem apresentar sintomas semelhantes, mas devem ser tratados através de outros cuidados de saúde. Ana Lu conta que o pai dela começou a dar sinais de perda de memória e dificuldades motoras depois dos 80 anos. Ele passou por um teste de coordenação e outro de perguntas e respostas. O diagnóstico precoce é fundamental, não só para o meu pai, como para a gente também, para a família, para os amigos, para quem está do lado, poder entender o que é o Alzheimer, como tratar, como cuidar de uma pessoa com Alzheimer. Hoje existem outros 2 procedimentos que fazem o diagnóstico. O PET amiloide, que é um exame de imagem e custa cerca de R$ 9.000, e o teste de líquor, na faixa de R$ 3.500, que analisa o líquido da medula espinhal. O teste de líquor, ele é um teste delicado, ele é um teste invasivo, ele tem todo o cuidado também que precisa existir de
pré-analítico e para análise dessa amostra. E o PET amiloide também ele é um teste que não está tão amplamente disponível. Você precisa ter o equipamento, o teste validado. Segundo o Ministério da Saúde, a estimativa é de que 1.200.000 pessoas sofram de Alzheimer no Brasil. É uma doença que não tem cura. Quando descoberta na fase inicial, o tratamento ajuda a retardar a progressão. Todo dia de manhã, né, dar um bom dia, falar o dia, o mês, o ano e explicar. Vamos sentar, vamos para a cadeira de banho, vamos tomar banho, agora a gente vai levantar, ir até a mesa, tomar café. Tudo tem que ser falado. Os drones têm se tornado uma ferramenta de trabalho para muita gente. Em Aracaju, entregas de comida já contam com esse recurso aéreo. E em Salvador, amostras laboratoriais também têm sido entregues pelo equipamento. A aeronave não tripulada recolhe amostras para análises em laboratórios e em um hospital. Pelos ares, o drone consegue levar mais de 5 quilos. O recurso está em fase de testes, mas, segundo os operadores, possui a mesma segurança de um avião. As pessoas sempre perguntam em relação à segurança das aeronaves não tripuladas e, na verdade, nós temos que aderir à mesma segurança de uma aeronave tripulada hoje. O drone decola desta região chamada Rio Vermelho e segue para o bairro Jardim dos Namorados, onde recebe outros materiais para análise. Depois vai para o ponto final, a praia de Jaguaribe, em um voo que representa agilidade e economia. A previsibilidade do voo, né, é muito superior à previsibilidade do trânsito, né? Então a gente consegue antecipar, né, em quantos minutos realmente o drone vai chegar no local de destino e, com isso, melhorar muito, né, a programação dos laboratórios. Pela capital baiana, o novo entregador de laboratórios percorre 8 quilômetros a menos e reduz as entregas em 30 minutos. Esse transporte, que anteriormente era realizado por veículos como motos ou carros, eram realizados em 50 minutos e hoje conseguimos realizar em 20 minutos, ou seja, uma redução aproximada de 60%. Com as vantagens observadas nos testes, a rede de laboratórios acredita que vai conseguir implantar o sistema em unidades por todo o Brasil. O nosso próximo passo, além de homologar a aeronave e vias aéreas para transporte de todos os tipos de materiais biológicos, é realizar transportes também entre hospitais. Pelas avenidas aéreas também são entregues comidas. Desde o ano passado, o transporte de alimento por drone é uma realidade entre a capital de Sergipe, Aracaju e a cidade Barra dos Coqueiros. Um profissional coloca o pedido em um ponto de coleta, onde um motociclista completa a entrega até o destino final. O que a gente quer é fazer algo mais seguro, integrando esses modais. Então, na nossa visão, o entregador não precisa sair para a cidade correndo, né, pelo meio das faixas. Ele pode ficar na localidade ali mais próxima e fazer as entregas somente em locais, né, nas casas das pessoas e fazendo somente o 10% final ali daquela milha. O Rede TV News fica por aqui. Uma ótima noite para você e um bom fim de semana. Boa noite, bom fim de semana. Obrigado pela companhia. Tchau, tchau.